Olá, boa noite. Meu nome é Maria Vitória, estou cursando a Faculdade de Administração EAD na Toledo Prudente e hoje eu vim apresentar o caso da possível fraude que aconteceu aí com a Lojas Americanas, que se apresenta na nossa Bolsa de Valores como Ameritrade. Para começar, eu quero falar um pouco sobre o que realmente, sobre o que houve de fato, né, a Lojas Americanas do ponto de vista contábil e financeiro, né? A empresa, ela acaba fazendo uma alteração no seu patrimônio no seu balanço patrimonial, de forma que ela altera o seu passivo sem que haja uma perca no valor, ou seja, que o valor ainda exista ali. Então vamos lá. A empresa, a Lojas Americanas, ela acabou jogando a sua dívida bancária, né, o seu patrimônio de terceiros, como dívida com fornecedores, alterando dessa forma, né, alterando o seu passivo de modo que o valor ainda exista ali. Porém, com uma especificação totalmente incorreta. Essa alteração leva a empresa a diminuir, né, pelo menos ali no papel, o seu endividamento e faz com que faz o público pensar que a empresa ela é sólida, que ela está estável, ver a empresa com bons olhos, estimulando cada vez mais a compra de ações e o empréstimo de dinheiro vindo dos bancos, né? Ou seja, porque eles pensam que se a empresa está com uma dívida pequena junto aos bancos, é porque ela consegue ela própria fazer o seu giro e ela própria se bancar. Então, o banco empresta cada vez mais dinheiro a juros menores, né? Tendo em vista que é um bom cliente, e as pessoas que fazem compra na Bolsa de Valores tendem a investir cada vez mais na empresa, tendo em vista que ela está sendo totalmente bancada por si própria. Além disso, né, essa possível fraude, ela tem como tem como por tem como consequência para a empresa, né, uma apresentação de resultados inflados, né, como se tivesse um lucro muito maior do que realmente existe. E também tem como consequência, né, por exemplo, ali o pagamento de bônus para os executivos maiores do que deveria ser e o pagamento também de dividendos aos acionistas diferentemente do correto, né? Tendo em vista que os valores apresentados na demonstração não é o valor que realmente está ali na conta de banco da empresa. Também é importante a gente entender a influência de uma crise dessa na B3, né? Na nossa bolsa de valores. É, a, Essa possível fraude tem um custo extremamente elevado e pode comprometer tanto a reputação de outras companhias, de outras empresas que já estão consolidadas aqui na Bolsa de Valores do Brasil, como também dos executivos renomados, né, que atuam que atuavam tanto na Americanas como em outras corporações aí da nossa Bolsa de Valores. Porém, uma das principais consequências, né, que essa crise da Americanas trouxe à B3 é a perda de confiança, né? Quanto à perda de confiança na empresa de auditoria e na PwC, que atuava é, que era responsável por auditar Americanas, né? Tendo em vista que ela atua também em outras empresas da nossa bolsa, né? O que traz uma total perda de confiança. E além disso, os controladores, que também investem em outras empresas, né, de capital aberto, assim como o varejo, né, que também era da Americanas, né, e o que nos indaga, né, que nos leva a pensar, que nos leva a indagar se o praticado, né, se o praticado por eles na Americanas também não seria praticado por eles nas outras empresas que eles fazem parte da corporação. Por fim, também, mas não menos importante, né? Outra questão, outra consequência bastante grave também para a Bolsa de Valores é a alteração na forma de atuar dos bancos, né? Porque é normal que depois de uma possível fraude, né, depois de uma descoberta dessa, os bancos passem a atuar de forma diferente da atuada de forma diferente atuada anteriormente, com outras empresas, né, do setor varejistas, por medo de que ocorra o mesmo que ocorreu com Americanas, por medo de estarem sendo enganados da mesma forma. Para a gente ter noção também, né, do quanto foi das consequências, né,
que essa possível fraude trouxe para a B3, mas aqui especificamente para as lojas americanas mesmo, né? Eu trouxe aqui um comparativo quanto os valores de mercado que a ação abriu e fechou, né, nas datas, nesse espaço de tempo onde houve o apontamento da possível fraude, né? Aqui eu coloquei uma tabela e um gráfico, né, da data agora desse espaço de tempo, né, que foi a data que a MER3 fechou em alta, né, sua maior alta nesses últimos tempos, que foi aí no dia 11 de 1 de 2023, bastante próximo a aparição, né, da, do rombo de quase 20 bilhões, que é aí no dia 11 do 1, no 11 de 1 de 2023, que a MER3 fechou a R$ 12, né? Ela fechou esse dia na B3 a R$ 12, e depois eu coloco a data que foi a sua baixa, né? O dia em que a MER3 fechou com seu menor valor de mercado, que é logo aí no dia 20 do 1, após ser descoberto, né? Não dá pra gente falar com certeza, após ser descoberto o rombo. Então, foi aí no dia 20 do 1 que ela fechou a 0,71 centavos. E aqui no gráfico lateral dá para ver, né, o valor de um dia para o outro, que um dia ela fechou lá em cima, no outro já foi uma queda extremamente brusca. E por fim, coloquei aqui o valor de mercado hoje da MER3, né, que está em recuperação judicial, que é no dia 3 do 5, que ela fechou a R$ 1,04, né? R$ 1,04. Ou seja, vai demorar um tempo, até agora ela ainda não conseguiu se recuperar e vai demorar um tempo para que ela consiga, né, ao menos reverter seu valor ou chegar no valor que já foi sua alta. Ao pensar também, né, nessa possível fraude, numa crise dessa é também bastante importante a gente dar uma olhada para quanto o comprometimento, né, dos líderes e da corporação, né? Aqui começando aqui com a teoria da agência, né, onde a teoria da agência e o importante conceito de alto interesse, né, onde o principal, que seria aí o acionista, e o agente, né, o que detém a informação, o administrador, possui interesses próprios e tem uma assimetria, né, de informações. Além disso, né, seus executivos, gestores e também os acionistas, muitas vezes colocam seu desejo à frente dos desejos da empresa, né? Às vezes as pessoas elas não pensam na empresa, na marca, nos clientes, também nos acionistas, né, dependendo aí do enfoque que a gente está dando, e em toda a comunidade que essa organização cerca, né? E por isso, alguns conceitos bastante importantes, por isso, né, alguns conceitos que ligam aí a governança corporativa são bastante importantes e precisam ser cada vez mais reforçados. Para dar andamento, a gente também já liga a questão da teoria da agência na governança corporativa, para falar que a governança corporativa ela é a chave para criar a confiança e a maneira que todos vão ver o seu negócio, que todos vão ver a sua corporação, né? Além de evitar inconsistências contábeis nos balanços, né? A adoção de várias práticas aí de governança corporativa representa uma maior transparência na gestão dessa organização, né? A responsabilidade administrativa, o senso de justiça, né, e a equidade, né, e a exatidão na prestação de contas, a accountability, né, que falei. E aí, né, dá para a gente ligar essa questão à questão da Americanas, né, porque parece que não estão claros esses apontamentos aí que deveriam estar sendo praticados no caso da Americana, né? E aí a gente também tem que pensar que é evidente que se deve olhar a cultura da empresa, né? Considerar todos os desafios, né? Para a criação de uma estratégia e se preparar para gerenciar novos riscos, né? E se preparar para o futuro. Tendo em vista aí, né, que a preparação do futuro, né, essa gerenciamento de riscos, né, e essa estratégica cria
junto com a governança corporativa, vem um verdadeiro diálogo, estabelecendo um relacionamento tanto com colaboradores, parceiros, todos os seus stakeholders, né, com clientes, um realmente verdadeiro e transparente diálogo de idas e vindas. É, eu também coloquei, né, uma frase que é citada na da, que é citada na cultura do Código de Conduta de Ética e Conduta das Lojas Americanas, né? Que é essa. É o nosso jeito de ser e de fazer as coisas. E uma segunda frase que eu também coloquei é essa. Obsessão por resultados, né? Essas duas frases foram retiradas do Código de Ética e de Conduta das Lojas Americanas, a primeira sendo referente à cultura e a segunda sendo um dos sete valores citados pela empresa no seu código de conduta. Com isso, né, um pouco mais adiante, essa explosão, né, desse rombo de cerca de quase 20 bilhões, em decorrência do que as pessoas têm chamado de contabilidade criativa por essa alteração, né, mostra que mesmo empresas que são auditadas por outras, por uma auditoria externa, né, por outras empresas, e também possuem conselho de administração, que são de referência da Bolsa, tem espaço para inconsistências, né, tem espaço para as fraudes. No caso aí da Americanas, está claro que essas inconsistências não se encontram na operação, tendo vista que em todo momento os valores de dívidas estão lá, apenas estão em lugares, né, indevidos, e sim na transparência e sim na ausência, né, de transparência e de responsabilidade empresarial, tendo em vista que às vezes, mesmo que o valor continue lá, é importante falar referente a qual esse valor, para que seja entendido se essa dívida é de longo prazo, essa dívida é de curto prazo, essa dívida é para capital de giro, ou essa dívida é para manter a empresa, né? Ou seja, né, na ausência aí de uma sólida governança corporativa na prática. Além disso, né, a gente fala aí que a ausência de transparência e de responsabilidade empresarial e desculpa, não acabei repetindo, né, que é uma, aqui fala que, na verdade, a Americanas ela está lidando, né, com essa fraude justamente por causa da ausência de transparência e de responsabilidade empresarial, ou seja, justamente por uma ausência de uma sólida governança corporativa na prática. Além disso, eu coloquei aquelas duas frases anteriormente para ligar um pouco, né, a questão da governança corporativa e do código de ética de conduta com a cultura do capitalismo tóxico que a gente vive hoje em dia, né? E que realmente hoje é muito voltada para as empresas de capital aberto que visam, né, o lucro acima de tudo, né? Aí a gente tem uma das coisas que mais me alertou foi um dos valores da Americanas, que é obsessão por resultados, né? Fica a reflexão, se uma empresa, né, se essa é a cultura de uma empresa, né, se esse é um valor da empresa, né, de que maneira a independência e a governança corporativa pode prevalecer, sendo que eles visam o lucro, né, a obsessão por resultados. Além disso, né, se for ver, né, essa questão de obsessão por resultados, né, chega a ser quase um contravalor, né? Porque um obcecado pode nunca ter limites. Por fim, também, né, ao a gente analisar tudo que é público, nesse caso da Americanas, é bastante possível a gente especular que os pilares básicos da governança corporativa, como a transparência, a equidade, a responsabilidade corporativa e a prestação de contas, podem, né, não ter sido observadas por todos os seus agentes de governança, né, por todos os seus líderes ali, da sua total integralidade, né, por todo esse tempo. Até porque a única pessoa que colocou, que trouxe, né, à tona o rombo foi o último CEO aí que ficou somente por 9 dias à frente da empresa. Ou seja, ele provavelmente deve ter encontrado esse rombo
falou: opa, não vou fazer parte disso. Então, ele foi o primeiro, provavelmente, a demonstrar essa governança, né? Então, por fim, dá para a gente perceber que a empresa realmente não fazia o uso, né? E nem praticava a governança corporativa. É isso. Agradeço a, agradeço a todos. Muito obrigada.